Boa tarde, pessoal. Saudade de vocês, meus meninos e meninas. Ficar em casa, gente, é bom, né? Mas tem uma hora que cansa, então vamos tornar o nosso tempo produtivo. Nós não sabemos quanto tempo essa quarentena vai durar. Espero que não dure muito. Mas se durar, a gente vai procurar perder o menos possível. A gente sabe que todo mundo vai sair perdendo. O país perde a economia, comerciantes, pessoas que precisam trabalhar, receber seu dinheirinho por dia. Enfim, nós, alunos, professores, mas vamos manter a nossa amizade, vamos manter o nosso contato, vamos manter a vida, né? E torcer para que poucos, que isso acabe logo e que poucas vidas sejam perdidas. Mas enfim, vamos começar a semana com a análise do conto A Moça Tecelã. Eu vou falar algumas coisas que ajudarão vocês a responder as questões do final do texto. É um conto lindo, tá? E a gente vai falar muito dele, ele vai servir de exemplo para muita coisa daqui para frente. Primeiro, eu espero que vocês já tenham lido o texto. Eu entreguei, alguns pais pegaram na escola, alguns receberam via WhatsApp em PDF. Dá para ler no WhatsApp mesmo, né? Então, quem já leu, beleza. Quem tem o texto em mãos, maravilha. Quem não tem, abre o caderno, aliás, todos. Põe lá, caderno de português, dia 23/3, A Moça Tecelã. Vamos fazer observações que vocês acharem necessárias, coisas que eu fale que vocês não querem esquecer, pode colocar lá, ou então simplesmente deixa o espaço para responder as questões, tá certo? O texto começa assim: acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. Olha que lindo! A gente não escuta o sol. Vocês repararam nisso? A gente vê o sol. Então, quando ela usa essa linguagem diferenciada de você ouvir o sol, ela está usando uma linguagem poética. E há uma questão lá embaixo que vai falar sobre isso. Mas a primeira questão, vamos descer lá nas questões para ir eu acompanhando. Fala assim: o conto é um texto curto, que pertence a um grupo de gêneros narrativos ficcionais e se caracteriza por apresentar apenas um conflito, poucas personagens, poucas ações, tempo e espaço reduzido. Isso é importante, mas a gente vai reforçar mais isso depois. Vamos lembrar também nesse momento dos contos de fadas. Esse aqui é um conto de fada, como Branca de Neve, como Cinderela, Bela e a Fera. A Moça Tecelã é um conto de fadas moderno. Ela é um conto de fadas porque é uma narrativa curta, porque tem um elemento mágico, e ela é um conto moderno porque tem algumas coisas bem diferentes, né? Vocês se lembram de como termina o conto tradicional? Como termina a história da Branca de Neve, da Cinderela, da Bela e a Fera? Todas terminam com uma frase: e viveram felizes para sempre. Como é o final desse conto? Quem leu até o final sabe, né? Eu não vou falar não vou dar spoiler, você vai ler. Primeira questão, o item A diz assim: o texto A Moça Tecelã é um conto ficcional. Por quê? Bem, não há dúvidas que é um conto ficcional. É uma invenção, essa magia, essa coisa de você tecer um desenho e ele criar vida, né? Isso não existe. Então, se ele não é um conto real, ele é um conto ficcional. Agora eu quero que você explique isso. Por quê? Por sua conta. No conto, assim como... Agora eu estou no item B, desculpa. Assim como em outros textos narrativos, o narrador pode ser narrador observador ou narrador personagem. Que tipo de narrador o conto A Moça Tecelã apresenta? Comprove sua resposta com elementos do texto.
Isso nós já vimos naquele texto, O Menino do Espelho. O tipo de narrador. Nós temos dois tipos. O narrador de primeira pessoa, que ele é o principal personagem, e o narrador observador. Procura para mim. O que você acha? Qual que você acha que é o tipo de narrador? E eu quero uma comprovação no texto, tá certo? Um trecho do texto que comprove a sua resposta. Questão 2. Vamos lá. Ainda tem o item C. Quais são os personagens envolvidos na história? Lembra, são bem poucos personagens, certo? D. Levante hipóteses. Hipóteses são coisas que podem ser ou não. Qual é o tempo de duração dos fatos relatados no conto? É uma hipótese, né, gente? A gente sabe que quando ela acorda e escuta o sol, começa um dia. Quanto tempo você acha que dura até ela construir os castelos, construir o príncipe, tecer todos os seus sonhos e o finalzinho? Aproximadamente quanto tempo você chutaria aí? Não é uma vida toda. Não é uma hora também, nem um dia. Pensem e respondam, tá? A questão 2. Nos gêneros narrativos, a sequência de fatos que mantém entre si uma relação de causa e efeito constitui um enredo, cujo sentido e progressão são decorrentes do emprego do tempo verbal no pretérito. Enredo é a história, é a narrativa. E a gente sempre conta uma história, ou a maioria das vezes, no passado, uma coisa que aconteceu. Por isso, muitos verbos estão no pretérito. Pretérito é a mesma coisa que passado. Agora, você se lembra que a gente tem 2 tipos de passado? Ou 3? Nós temos o passado pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Para esse texto, nós vamos recordar 2. O pretérito perfeito, quando a ação acaba. Acordou. Acabou o sono dela. Acordava. Essa ação aqui do pretérito imperfeito é aquela ação que todos os dias ela acordava às 7 da manhã. Todos os dias você escovava os dentes. Todos os dias você ia para a escola. Todos os dias você lanchava no intervalo, porque você é muito comilão e tem muita fome. É a ação que você faz frequentemente. Então, vocês vão reparar que aparece muito pretérito imperfeito aí também. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Pretérito perfeito, acordou, acabou. Pretérito imperfeito, acordava. E a ação prolonga, prossegue e se repete. Ok? Bem, o tempo verbal predominante é o pretérito imperfeito. Nesse caso, ele indica uma ação passada não concluída, destacando a sua duração. Ou indica uma ação que se repetia no passado. Justifique sua resposta. Então, pega uma ação lá do texto que se repetia, que ela fazia sempre. E aí você justifica que é uma ação que se repetia no passado. Item nenhum. 3. Retire do texto outras palavras ou expressões que indicam as ações da personagem principal repetia no passado. Às vezes pode ser um verbo. Acordava, tecia, falava, gritava, né? Ou pode ser uma expressão no dia seguinte, né? Todos os dias, toda noite ela se sentava e não sei. Então, vê aí o que vocês acham que
mostra a repetição da ação no passado. Questão 4. A progressão da narrativa se faz principalmente pelos verbos do pretérito perfeito. Transcreva ou aponte um parágrafo do texto que comprove essa afirmação. Eu vou dar uma dica aqui, gente, na hora de achar esse parágrafo. É um parágrafo que ela começa a fazer uma coisa que ela nunca fazia. Então, ela acordava de manhã, ela tecia o sol, ela tecia a noite, ela tecia a comida. Aí um dia, ela teceu alguma coisa muito diferente. Ela tomou uma decisão na vida dela e fez algo que ela não fazia todos os dias. É aí que está o pretérito perfeito. Então, procure esse parágrafo com a ação que não se repete todos os dias, tá? 5. A moça tecelã predomina uma linguagem conotativa ou figurada? Conotativa deveria ser assim, corrijam aí, conotativa e figurada, porque eu tenho a conotativa e a denotativa, tá? Mas o que é linguagem figurada? Vamos esquecer esse conotativa por enquanto? Pode até arriscar aí. Vamos pensar só em linguagem figurada, tá? Que figuras de linguagem ocorrem nos fragmentos abaixo? Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. O vento e o frio brigavam com as folhas. Bem, eu deixei essa questão, mas para vocês verem como o texto ele tem sutilezas, delicadezas que o tornam poético. Essa linguagem figurada aí, muito bonita também. Eu adoro esse texto, né? Então, vocês vão me ouvir falar que esse texto é lindo, maravilhoso, até o final do ano. Então, quando a chuva vinha cumprimentá-la, a chuva cumprimenta a gente. A chuva molha, a chuva faz barulho, a chuva umedece o chão, o ar, né? Molha as plantas, limpa a terra, mas ela não cumprimenta na janela, não. Então, a chuva vinha cumprimentá-la é uma linguagem figurada. E que figura de linguagem é essa? Tem um nome bem fácil e eu vou dar também, você só vai anotar para eu saber que você prestou atenção e que você aprendeu. É a personificação, ou seja, uma coisa que não é pessoa se torna pessoa. Então vamos imaginar que essa canetinha comece a conversar com vocês. Como vai? Tudo bem? Professor idiota, né? Essa caneta conversando com você, ela deixa de ser uma caneta e passa a ser uma personagem que está aqui trabalhando comigo, certo? Quando essa caneta deixa de ser caneta e passa a ser pessoa, uma caneta falante, ela tem essa figura de personificação. A chuva cumprimentar é uma personificação. O vento e o frio brigando lá, como se tivesse, né, batendo um no outro. Não existe isso. Isso é linguagem figurada, isso é ficção, isso é personificação, ok? Beleza, espero que vocês tenham entendido bem, porque eu vou perguntar isso quando a gente voltar. Esse tipo de linguagem figurada seria adequada a um repórter que anuncia o tempo meteorológico? Sim ou não? Vocês acham que na Globo você liga o canal lá para ver o tempo em Ubatuba para a gente descer para a praia? Ninguém vai fazer isso agora, todo mundo está em casa quietinho. Mas vamos sonhar, né, gente? Imaginar que você vai escrever um conto, fazer uma história. E eu quero saber se Ubatuba está chovendo. Você vai lá no canal do tempo. Às vezes tem até no WhatsApp, a gente consegue ver no celular, né? A previsão meteorológica. Aí você acha legal que esteja escrito lá, ou que o repórter fala assim, que esse final de semana a chuva virá saudá-los com muita alegria e acompanhada de muito frio.
Bem, fica bonitinho, mas não é uma linguagem de um repórter, né? Parece mais um conto de fadas também. Pense se é adequado ou não e por quê. Vamos para a questão 6. Está acabando. Localize e transcreva do texto o trecho em que o narrador afirma que a moça foi ficando mais velha, empregando uma linguagem figurada. Agora eu quero ver se vocês entenderam mesmo o que é linguagem figurada. Vai lá no texto e veja um trecho que ele fala que essa moça tecelã, ela está ficando velha, mas não com essas palavras que eu usei. Ficando velha é linguagem denotativa, é a linguagem do dicionário. Eu quero uma linguagem poética, né? A gente não fala que quando a gente vai ficando velha, a gente vai ficando loira. Olha, eu tô tentando, né? A gente vai mudando a maneira de falar para uma forma mais figurada, usando imagens. Como que isso aparece no texto? Vamos ver quem encontra? Questão 7. Em 2 momentos distintos, o narrador afirma: tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Qual era o espírito da moça tecelã em cada ocorrência? Olha, tecia era tudo o que fazia, tecia era tudo o que queria fazer. Qual a diferença de uma frase para outra? Uma, tecia era tudo o que fazia, era o que ela fazia, tá? Então, dormir era tudo o que fazia. Agora, no outro trecho, tecer era tudo o que queria fazer. Dormir era tudo o que eu queria fazer. Percebam que no segundo período, você tem um elemento novo, que é o querer, é a vontade dela. E ele pergunta qual é o espírito da moça em cada trechinho desse. Quando eu faço uma coisa porque eu tenho que fazer, ou quando eu faço uma coisa porque eu quero fazer, tá certo? Pensem nisso e escrevam com as suas palavras. 8ª. O que se pode inferir sobre o marido da tecelã nessa fala? O que a gente pode imaginar, deduzir, pensar sobre esse príncipe encantado que ela cria? Por que ter casa se podemos ter um palácio? É uma fala dele. Por essa fala, o que a gente deduz desse homem, desse personagem, desse príncipe encantado? Coloca aí, o que você acha dele? B. Que sentimentos do marido levou a moça tecelã a livrar-se dele? E como ela fez isso? Primeiro, eu quero saber quando é que ela decidiu realmente que não ia dar certo com esse príncipe. Tinha uma coisa que ela queria muito e ele não. Aí ela decidiu. Quero saber quando foi essa decisão, tá? E como que ela fez. Como que ela fez esse príncipe desaparecer da vida dela. Pronto, já contei o final, né? Questão 9 e última. A tecelã idealiza o marido perfeito e transforma-o numa figura concreta com a sua habilidade mágica. Transcreva do texto, ou seja, copiem do texto, mas não é o parágrafo todo, é um trecho em que o narrador descreve o companheiro da moça. E parece muito bonito esse parágrafo, acho que talvez é o parágrafo todo. Vê lá com atenção, tá? Ela começa a desenhar e vai aparecendo. Eu acho que ela começa pelos pés, as botas, a calça, a cor da calça, a blusa, as mangas, o cabelo, o chapéu, as plumas, tudo isso. Eu quero esse trecho. Como que ela descreve de maneira concreta esse personagem? E qual é a finalidade dessa descrição? Eu quero que vocês só observem uma coisa.
pela descrição, o fato dele ser loiro, moreno, feio, bonito, alto ou baixo, plumas, estar bem vestido ou não, isso mostra quem ele realmente é? Pensa nisso e depois responde qual a finalidade dessa narrativa, tá? Dessa descrição, que é o item B da questão 9. Pessoalzinho, essa semana vamos ficar por aqui, tá bom? Vocês respondem no caderno, depois eu vou passar visto, vou olhar o caderninho de cada um. Se tiverem dúvida, pode me perguntar, mas vamos combinar o seguinte. Tudo bem falar um bom dia, um oizinho, né? Eu também gosto de mandar umas florzinhas, mas não vamos ficar conversando muito fora de hora. Conversa no privado com seus amigos. No grupo, a gente vai conversar mais sobre tirar dúvidas. Então, se tiver dúvidas, me chamem. E vamos ter um horário para isso. Para mim, é melhor à tarde. O nosso horário de aula, como a Eliana sugeriu, segunda-feira nós não temos aula. Temos, né? Terça não, quarta sim, sexta também, não é? Segunda, quarta e sexta. Podem me chamar amanhã, mas eu só vou postar conteúdos e atividades nesses dias. A Moça Tecelã é a atividade da semana. Quando for quarta-feira, como eu já passei uma outra atividade que é aquela do substantivo, aí eu gravo um outro vídeo e a gente começa a resolver aquelas questões, tá certo? Beijo para todo mundo, bons estudos, tô aqui esperando e torcendo por vocês. Se cuidem, tá? Fiquem com Deus.